O Fórum Econômico Mundial projetou a eliminação de mais de 85 milhões de empregos até 2025. E sim, esse número já passou. Agora, essa mesma instituição projeta mais de 92 milhões de empregos substituídos até 2030. Mas aqui está o dado que ninguém está discutindo. Pela primeira vez na história, os empregos que estão desaparecendo não são de nível baixo ou de nível médio. São os empregos de nível superior com alta capacidade de capital intelectual. Contador, analista financeiro, redator, programador júnior, operador de call center. Eu usei IA para mapear exatamente quais setores estão sendo cortados agora ou até daqui 10 anos. E o que eu descobri talvez possa mudar completamente o jeito que você investe. Antes de entrar nos dados, vou dar uma breve contextualizada para você entender que esse não é um processo que vem de hoje. Em 1760, a Inglaterra começou a substituir tecelões manuais por máquinas a vapor. 20 anos depois, a produção havia crescido 400%, mas os tecelões que não se adaptaram nunca voltaram a trabalhar no setor. Hoje, estamos vivendo a quarta revolução industrial. A primeira foi a vapor, a segunda foi a eletricidade, a terceira foi a computação digital e a quarta é que vivemos de inteligência artificial. E ela é diferente das outras em um ponto crítico. As três primeiras automatizaram músculos. Essa está automatizando o cérebro. E isso muda completamente o jogo, porque pela primeira vez o trabalhador qualificado não está protegido de mudanças. No vídeo de hoje iremos responder 3 perguntas. Quais empregos a IA irá substituir? Quais setores vão crescer por causa dessa ruptura? E como posicionar sua carteira para lidar com essa transição? Então bora pro vídeo. Bom pessoal, como vocês podem ver, já estou aqui no Claude, o favorito da casa. E com ele eu criei um prompt para que a gente pudesse fazer uma análise preditiva no período entre hoje e os próximos 10 anos, onde ele poderia identificar brechas e oportunidades tanto profissionais quanto financeiras. Então eu coloquei esse prompt aqui, onde eu dou todo o contexto situacional para ele que eu acabei de narrar para vocês. Peço para ele se posicionar como um especialista em futuro do trabalho, automação e IA. Faço algumas perguntas para ele sobre o nível de automação atual, repetitividade e padronização, dependência de julgamento humano, custo-benefício da substituição e velocidade de adoção tecnológica no setor. Aí ele me trouxe a introdução, profissões com alto risco de substituição, pedi entre 5 a 7, profissões com risco moderado e profissões resilientes e em crescimento. Pedi também uma análise setorial e que isso vai ajudar muito na oportunidade de crescimento e investimento dentro das áreas. Pedi também uma perspectiva do Brasil, porque óbvio que o mundo tende a ter uma perspectiva diferente do nosso, tendo em vista que a gente ainda é bem atrasado do aspecto econômico comparado com outros países, e uma conclusão e implicações estratégicas para que eu possa estar gerando valor para vocês através de insights ou talvez até outras perspectivas e estratégias para tanto sua carteira financeira quanto de trabalho. Bom pessoal, como vocês podem ver, eu pedi para ele dar uma objetificada nos tópicos, tendo em vista que o vídeo ficaria muito pesado para análise e eu busco sempre a retenção no canal e o conteúdo ser direto. Então agora com os tópicos mais resumidos, eu vou trazer a análise dele aqui. Bom, na introdução é um pouco do que eu trouxe anteriormente. Óbvio que as estatísticas oscilam um pouco de fonte para fonte, mas você vê que está tudo ali no mesmo alcance, né? Na mesma range. Aí trazendo um pouco do aspecto de alto risco, pessoal, ele trouxe algumas que no curto prazo já estão com os dias contados. Seria o operador de entrada de dados, seria o redator de conteúdo genérico, seria o atendimento ao cliente, analista de dados júnior, assistente jurídico, analista de crédito júnior e tradutor padrão, tendo em vista que são tarefas muito operacionais que são de fácil substituição pela inteligência artificial. No risco moderado, ele já trouxe algumas profissões que necessitam de um capital intelectual um pouco mais elevado, que no entanto, que se você não usar todas as suas atribuições na tarefa em si, ela pode ser substituída no médio prazo, pois tem algumas implicações jurídicas, constitucionais, onde talvez não sejam aplicadas por necessitarem de algum validador humano. Como contador operacional, eu sou formado em contabilidade, então eu posso dizer que realmente tem alguns cargos na contabilidade que atualmente estão com os dias contados, tendo em vista que é muita questão de bater planilha e lançar manualmente, e essas questões o robô, a inteligência artificial, ela faz com uma tranquilidade. Imagine então daqui 5 a 10 anos esse tipo de como vai ter evoluído, como a gente pode ver o crescimento exponencial.
ChatGPT em 2023 não sabia escrever um texto. Hoje em dia ele faz um planejamento financeiro inteiro para você. Um serviço você pagaria 10 a 20 mil reais, talvez, dependendo do tamanho do seu patrimônio. Bom, entre as profissões, além do contador operacional, está o design gráfico, analista de compliance, agente imobiliário, professor de reforço e treinamento corporativo, radiologia de rotina e jornalista de dados. Bom, em relação ao radiólogo, eu não conseguiria dar muitos detalhes, porque, para ser sincero, medicina não é minha área, mas ele fala aqui que a IA já supera humanos em detecção de câncer de pulmão e retinopatia em estudos específicos. O gargalo é regulatório. Então, como eu falei, é aquela questão da parte jurídica e constitucional de até onde a ética do trabalho permitiria operar diretamente uma máquina sem um validador humano que estudou, que vai ter todas as barreiras, porque no final do dia está suscetível a uma falha. O humano, por mais que ele também esteja, ele ainda tem uma análise ali onde ele pode realmente validar ou não. Agora, em relação ao design gráfico, faz todo sentido. Já vejo muito sendo substituído hoje com a evolução, então. Jornalista de dados, total sentido. Compliance também. O problema seriam as regras de auditoria, mas eu acho que todos aqui, pelo menos dando um overview, eles se enquadram nessa questão de terem bloqueios constitucionais e legais para operarem independentemente. Agora, falando um pouco de oportunidades, onde ele fala de profissões que estão cada vez mais em crescimento, seria o engenheiro de IA, pois a IA não se constrói sozinha, ela ainda precisa de pessoas que confeccionem ela, que construam ela, que melhorem ela, que consertem ela, que corrijam ela, para que ela continue se desenvolvendo, para que ela comece a andar com as próprias pernas. Eu gosto de falar que é como se fosse um bebê. O bebê no começo você cuida, você dá comida, aí quando você vai ver tá crescendo e já tá andando sozinho. Então eu gosto muito dessa analogia. Especialista em ética de IA e governança. Isso daí eu acho que é algo que todo mundo concorda muito, tendo em vista como tá tendo um crescimento desenfreado. As pessoas precisam que seja estabelecida uma ética, um limite, até onde vai, até onde pode ir, até onde é bom, até onde não é, sobre o uso dessa ferramenta, pessoal. Então eu acho que tem já também ir muito para essa área. E trabalhos de cuidado, como enfermagem, fisioterapia, cuidadores de idosos, presença física, onde você realmente vai precisar estar ali presente fisicamente de um modo tangível e palpável para trazer assistência. E realmente a gente pode tirar as conclusões aqui, então, que para trabalhos mais intelectuais, realmente a IA tende a ocupar espaço. No entanto, alguns trabalhos que realmente exigem força braçal, manual, atenção ali presente, bem difícil estar substituindo ainda. No âmbito atual, essa é a tendência do mercado. Agora, falando dos setores mais impactados, acho que ficou meio escancarado, né, que são os setores financeiros, até por todas as oportunidades, não tem tantas brechas, não tem tantas regulamentações que bloqueiam de um ponto de vista ético ou legal, não trazem um risco que pode estragando a vida de alguém ou matando alguém caso a ferramenta crie algum erro, gere algum erro, porque, como eu falo, pessoal, a gente sempre tem que estar validando, não pode confiar 100%, porque no final do dia também está suscetível ao erro. Então, se você só copia e cola tudo, vou dar um exemplo. No vídeo do imposto de renda, ela estava pontuando, batendo o pé, jurando de pé junto, que o imposto de renda, o prazo final era até o dia 29 de maio, sendo que todos sabem que é o último dia de maio o prazo do imposto de renda. Então, você tem que estar sempre ali pedindo fonte, informação, indo atrás procurar, porque senão você que está totalmente substituível à máquina, porque você é só um copia e cola e nunca vai conseguir sair disso. Bom, serviço jurídico também, como a gente viu, capital intelectual é o que está mais suscetível, educação e treinamento, porque hoje em dia a informação é muito rápida e muito fácil aqui, e muito barata também, né? Como você pode ver aqui, por exemplo, o canal Analisando, conteúdo de graça, esse tipo de conteúdo, esse tipo de retorno, esse tipo de valor. Então já vai deixando o like aí, deixando o comentário, viu? Se inscreve no canal também, hein? Agora, do ponto de vista nacional, 3 pontos que diferenciam o Brasil do cenário global. Ele me trouxe aqui vulnerabilidade maior, onde ele fala que cerca de 40% dos trabalhadores em funções administrativas de atendimento, exatamente as categorias de alto risco. Bom, eu concordo em partes, porque ao mesmo tempo que eu acho que o Brasil tem barreiras políticas que travam muito o desenvolvimento da IA, eu também acho que esses setores no Brasil, eles tendem a ser substituídos pela alta carga tributária, que faz o empresário, o empreendedor, tá buscando sempre alternativas
Otimizar seu negócio e reduzir seus custos. O que seria talvez contratar um agente de IA especializado numa tarefa de uma pessoa, onde o agente de IA vai trabalhar 24/7, não vai ficar doente, não vai tirar férias, não vai querer direitos trabalhistas, não vai ter risco de processar a empresa. Óbvio que isso são direitos totalmente legais do colaborador. No entanto, isso daí é algo que a IA tira o risco ou o custo do empreendedor. Falando da regulação atrasada, foi exatamente o que eu falei, que tem barreiras políticas que prejudicam muito essa questão do crescimento comparado com outros lugares do globo, e a desigualdade amplificada, onde tem muitas pessoas que não têm tanta exposição a essa ferramenta e ao conhecimento, tendo em vista que do ponto de vista educacional somos um país bem atrasado. Então chegamos à conclusão de que o capital intelectual é o maior a ser substituído. Profissões de cuidado manual, onde você precisa da presença física. Eu gosto muito de falar que os personal trainers, eles não estão nem um pouco ameaçados, e eu acredito também que eles não foram citados aí, mas eles têm muita perspectiva de crescimento, tendo em vista que é um mercado que cresce cada vez mais e as pessoas precisam e querem um acompanhamento, então acho que também é outro. E a gente chegou à questão que o poder público ele vai atrasar muito esse crescimento, tanto por questões regulatórias quanto trabalhistas. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Agradeço muito a atenção de você que chegou até aqui. Espero que você tenha tirado insights, tenha visto oportunidades e não fique parado. Hoje em dia o mundo é um mundo muito rápido e jacaré que dorme, a onda leva. Então, muito obrigado. Fiquem bem.